Olá, meu jovem, tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Resolver uma equação polinomial do segundo grau significa encontrar suas raízes, isso é, encontrar números que tornam a sentença verdadeira. Esses números devem pertencer a algum conjunto universo U de valores possíveis para as raízes da equação. A característica de uma equação polinomial do segundo grau, que também pode ser chamada de equação quadrática, apresenta na incógnita x a seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero. Caso o valor de a fosse zero, não teríamos uma equação quadrática. A é o coeficiente do termo em x². B é o coeficiente do termo em x. E C é chamado de termo independente. A equação polinomial do segundo grau, quando escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, é denominada de equação completa, pois os coeficientes b e c são diferentes de zero. Veja os exemplos. 2x² menos 5x mais 8 igual a zero. O coeficiente a é igual a 2. O coeficiente b é igual a menos 5 e o termo independente é igual a 8. Próximo. A equação menos x² mais x sobre 3 menos 4 igual a zero, o coeficiente a é igual a menos 1. O coeficiente b é igual a 1/3 e o termo independente é igual a menos 4. A equação na forma completa é caracterizada da seguinte maneira: ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero. Ela também pode ser apresentada de forma incompleta. Primeiro caso, quando o coeficiente b é igual a zero. Temos que a equação é da forma ax² mais c igual a zero. Acompanhe o exemplo. 3x² menos 27 igual a zero. O coeficiente a é igual a 3. O coeficiente b é igual a zero e c é igual a menos 27. Segundo caso, quando o termo independente é igual a zero. A equação é da forma ax² mais bx igual a zero. Acompanhe o exemplo. Menos 2x² mais 5x igual a zero. O coeficiente a é igual a menos 2. O coeficiente b é igual a 5 e o termo independente igual a zero. O número real é denominado solução ou raiz de uma equação quando, ao ser substituído pela incógnita x, torna a sentença verdadeira. Assim, resolver a equação consiste em encontrar esses valores. O conjunto solução formado pelas raízes de uma equação é chamado de conjunto verdade ou conjunto solução. Na equação x² menos x menos 6 igual a zero, os valores 3 e menos 2 são raízes da equação. Observe o que acontece quando esses números são substituídos na equação. 3² menos 3 menos 6 igual a zero. 9 menos 9 igual a zero, 0 igual a zero, sentença verdadeira. Para x igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos menos 2
menos 6 igual a zero. 4 mais 2 menos 6 igual a zero. 6 menos 6. E aí você tem a igualdade, 0 igual a zero, tornando a sentença verdadeira. Os valores satisfazem a equação. Portanto, o conjunto de solução é menos 2 e 3. A partir de agora, iremos resolver equações polinomiais do segundo grau, ou seja, vamos encontrar as raízes. Para isso, utilizaremos os casos de fatoração que estudamos na aula anterior. A solução através da fatoração será feita com base na propriedade do anulamento do produto no conjunto dos números reais. Sendo x pertencente ao conjunto dos números reais, y pertencente ao conjunto dos números reais e x vezes y igual a zero, então x igual a zero ou y igual a zero. De modo geral, quando o produto de dois números reais é igual a zero, pelo menos um dos dois precisa ser zero. Portanto, se o produto x mais 2 por x menos 5 é igual a zero, o fator x mais 2 é igual a zero ou x menos 5 é igual a zero. Resolvendo o primeiro fator, temos x mais 2 menos 2 é igual a menos 2. Logo, x é igual a menos 2. De igual modo, resolvemos o outro fator, x menos 5 mais 5 igual a x mais 5. Logo, x é igual a 5. Os números menos 2 e 5 são as raízes da equação dada. Logo, o conjunto de solução, menos 2 e 5. Vamos aos casos clássicos para a solução por fatoração. Primeiro caso, fator comum em evidência. x² menos bx igual a zero. Trata-se de uma equação do segundo grau incompleta, pois o termo independente é igual a zero. Veja que, fatorando, encontramos x vezes x menos b. X é o fator comum. Então, como o produto x por x menos b é igual a zero, temos que x igual a zero ou x igual a b. Acompanhe o exemplo. Sendo U igual a R, ou seja, o conjunto universo são os números reais, vamos resolver a equação 2x² menos 32x igual a zero. Para resolver a equação, primeiro vamos fatorar. O fator comum é 2x. Colocaremos em evidência 2x vezes x menos 16 igual a zero. Como o produto dos fatores 2x e x menos 16 é zero, então, pelo menos um deles é zero. Assim, 2x igual a zero ou x menos 16 igual a zero. Em 2x igual a zero, temos que x é igual a zero. E em x menos 16, temos que x é igual a 16. Portanto, as raízes reais da equação são 0 e 16. O conjunto de solução, 0 e 16. Acompanha comigo mais exemplos. O retângulo e o quadrado abaixo têm a mesma área. Qual é a medida do lado do quadrado? O retângulo possui medidas 5 e 1,6x, e o lado quadrado mede x. Pelo enunciado, temos que as áreas são iguais. Então, x² é igual a 1,6x vezes 5. Ajustando a equação, encontramos x² menos 8x igual a zero. Como estamos resolvendo por meio de fatoração, e nesse caso, pelo fator comum em evidência, x é o fator comum. Na forma fatorada, temos x vezes x menos 8 igual a zero. Daí, x igual a zero ou x menos 8 igual a zero. Como já temos que x é igual a zero, a outra raiz é 8.
Logo, o conjunto solução da equação é 0 e 8. Porém, atente para o seguinte: embora 0 e 8 sejam raízes da equação, não necessariamente sejam solução para o problema, pois, como estamos tratando de medidas de figuras planas, não faz sentido o quadrado e o retângulo possuírem medidas iguais a zero. Portanto, a solução para o problema é que a medida do lado quadrado seja igual a 8. O nosso próximo caso de fatoração é diferença de dois quadrados. X ao quadrado menos c ao quadrado igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta. O coeficiente b é igual a zero. Observe que a diferença de dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença, ou seja, x ao quadrado menos c ao quadrado igual a zero, que implica em que x mais c vezes x menos c igual a zero. Como o produto x mais c por x menos c igual a zero, temos que x mais c é igual a zero, o valor de x é igual a menos c, e em x menos c igual a zero, o valor de x é igual a c. Veja o exemplo. Vamos resolver a equação x ao quadrado menos 25 igual a zero. Leve em consideração que o conjunto universo são os números reais. Inicialmente, vamos reescrever a equação da seguinte forma: x ao quadrado menos 5 ao quadrado igual a zero. Agora, podemos fatorar. O resultado é o produto da soma pela diferença, ou seja, x mais 5 vezes x menos 5 igual a zero. Como vimos desde o início, quando o produto de dois números reais é igual a zero, então, pelo menos um dos dois precisa ser igual a zero. Assim, x mais 5 igual a zero ou x menos 5 igual a zero. Segue que x é igual a menos 5 e x é igual a 5. Portanto, o conjunto solução é menos 5 e 5. Acompanha comigo o exemplo. O dobro do quadrado de um número é 72. Qual é o número? Escrevendo a equação, temos 2x ao quadrado igual a 72. Dividimos nos dois lados da igualdade por 2. Encontramos x ao quadrado menos 36 igual a zero. Ajustando para que tenhamos a diferença de quadrados, reescrevemos x ao quadrado menos 6 ao quadrado igual a zero. Daí, fatoramos. Encontramos o produto x mais 6 por x menos 6 igual a zero. Então, x mais 6 igual a zero ou x menos 6 igual a zero. Logo, as raízes são x igual a menos 6 e x igual a 6. Portanto, o conjunto solução é menos 6 e 6. Vamos ao processo de fatoração por trinômio de quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2cx mais c ao quadrado igual a zero. E fatorando, encontramos o quadrado da soma de dois termos, x mais c ao quadrado igual a zero, que, por sua vez, nos leva a uma raiz dupla, ou de multiplicidade 2. Quando uma equação possui uma raiz dupla, significa dizer que a raiz é duas vezes solução para a equação. Também temos como trinômio quadrado perfeito a equação x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado igual a zero. Fatorando, encontramos o quadrado da diferença, x menos c elevado ao quadrado igual a zero, que apresenta c como uma raiz dupla. Vamos ao exemplo. Temos que resolver a equação 16x ao quadrado mais 24x mais 9 igual a zero. O conjunto universo são todos os números reais. Bem, temos uma equação polinomial do segundo grau completa e vamos fatorar para encontrar as raízes. Observe que 16x ao quadrado
é igual a 4x². 2 vezes 4x vezes 3 é igual a 24x. E que 3² é igual a 9. Então, o trinômio é um quadrado da soma. Como encontramos que 4x e 3 são os termos do quadrado da soma, podemos escrever na forma fatorada, como 4x mais 3 elevado ao quadrado igual a 0. Desenvolvendo a potência, pode ser escrito como 4x mais 3 vezes 4x mais 3 igual a 0. Para encontrar as raízes, basta resolver um único fator. Veja, 4x mais 3 igual a 0, encontramos como solução menos 3/4. E é uma raiz dupla, ou seja, menos 3/4 é 2 vezes raiz para a equação. Agora, iremos ao nosso último caso de fatoração, trinômio do segundo grau, ou também chamado de produto de Stevens. x² mais a mais b vezes x mais a vezes b igual a 0, o que nos leva ao produto x mais a por x mais b igual a 0, donde encontramos como raízes menos a e menos b. Vamos ao exemplo para que possamos compreender mais sobre esse tipo de fatoração. Resolveremos a seguinte equação: x² menos 7x mais 12 igual a 0. Considere o conjunto universo todos os números reais. Entenda, temos uma equação polinomial do segundo grau completa e precisamos encontrar as raízes. Para isso, vamos fatorar a equação. Encontrar a forma fatorada exige que encontremos dois números cujo produto seja 12 e a soma menos 7. Sempre começamos pelo produto. Veja, porém, somente um dos fatores servirá como raízes, e é justamente o par cuja soma seja igual a menos 7. Observe, encontramos os valores menos 3 e menos 4, pois a soma é igual a menos 7, e o produto é igual a mais 12. A partir daí, podemos escrever na forma fatorada x menos 3 vezes x menos 4 igual a 0. Como já sabemos, para encontrar as raízes, igualamos cada fator a 0. x menos 3 igual a 0 ou x menos 4 igual a 0. Daí, as raízes são 3 e 4. Portanto, o conjunto solução é 3 e 4. Vamos à resolução de mais um exemplo. Acompanha comigo. Ricardo irá construir um chiqueiro, cuja área é 32 metros quadrados. Quais as dimensões desse chiqueiro, se um dos lados terá 4 metros a mais que o outro? Observe a figura. Chamamos a largura de x, então o comprimento mede x mais 4. Pelo enunciado, sabemos que a área mede 32 metros quadrados. Com essas informações, podemos montar a equação x vezes x mais 4, que representa a área do retângulo, que é igual a 32. Daí, ajustando, encontramos x² mais 4x menos 32 igual a 0. Podemos destacar que a equação não é um trinômio quadrado perfeito, pois 32 não é um quadrado perfeito. Ou seja, nenhum número elevado ao quadrado resulta em menos 32. Então, precisamos encontrar dois números cujo produto seja menos 32 e a soma seja mais 4. Esses números são menos 4 e 8. Veja, na forma fatorada, temos x mais 8 vezes x menos 4 igual a 0. Igualando cada fator a 0, encontramos as raízes menos 8 e 4. Porém,
A solução para o problema é 4. Portanto, as dimensões do chiqueiro são 4 e 8 metros. Você aprendeu bastante até aqui. Chegou a hora de testar os conhecimentos. Vamos para a nossa hora da atividade. Atividade 1. O número de N jogos disputados por X duplas de vôlei de praia que jogam entre si é dado pela fórmula N igual a X vezes X menos 1 dividido por 2. Sabendo que em um campeonato foram realizados 120 jogos, determine quantas duplas participaram dessa competição. Tempo na tela. Vamos à solução da atividade 1. Substituindo 120 por N, temos a igualdade. 120 igual a X vezes X menos 1 dividido por 2. Fazendo o produto do meio pelos extremos, encontramos o trinômio do segundo grau. X² menos x menos 240 igual a zero. Para encontrar as raízes da equação, fatoramos. Encontramos como resultado 15 e menos 16, pois o produto é igual a menos 240 e a soma é igual a menos 1. Na forma fatorada, temos x mais 15 vezes x menos 16 igual a zero. Igualando a zero, cada fator, temos que as raízes da equação são menos 15 e 16. Porém, para a solução do problema, a quantidade de duplas é igual a 16. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Nessa aula, você aprendeu sobre a resolução de equações polinomiais do segundo grau completas e incompletas por meio dos processos de fatoração, relacionados aos produtos notáveis. É claro que nem todas as equações quadráticas podem ser expressas na forma fatorada. Daí, a necessidade de conhecer as demais maneiras de resolver uma equação do segundo grau. Querido, espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Tente fazer mais exercícios para fixar o conteúdo. Acompanhe as redes sociais do Centedes, pelo Facebook e Instagram. E assista também pelo YouTube. Um grande abraço a todos e até nossa próxima aula. Tchau!